Eu vou trazer uma mensagem aqui agora dentro do conteúdo do carisma, dentro do conteúdo do Espírito Santo. E como eu ia pregar agora sobre avivamento, e aí envolve as crianças e tudo, ficou para amanhã, né? Vou pregar sobre o Espírito Santo agora. É que amanhã nós vamos ministrar com as crianças. Então traga seu neto, sobrinho, filho, tudo, entendeu? Hoje eles estão numa conferência entre eles também, né? Então amanhã nós vamos terminar aqui, eu vou terminar minha participação ministrando Malaquias 4 e 5. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Hoje eu quero falar sobre respeito ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos pegar o verso 19 e o verso 20. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Espírito Santo não é uma coisa. Espírito Santo não é um produto. E nem tampouco um poder, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós devemos respeitá-lo como tal. Devemos respeitar o Espírito Santo como uma pessoa. O texto começa assim, ó: não apagueis o Espírito. Como você apaga o Espírito? Não desprezeis as profecias. A palavra apagar aqui, de não apagueis o Espírito, é a palavra grega isbenume, e quer dizer suprimir, abafar ou calar o fogo. O Espírito Santo é a pessoa mais desprezada, mais desrespeitada que existe. E eu quero te explicar isso em bastante detalhes, porque talvez você pode estar desrespeitando o Espírito Santo sem saber. E nós desrespeitamos o Espírito Santo de várias formas. O primeiro texto diz o seguinte: não apagueis o Espírito, não cale o fogo do Espírito. Em outras versões está assim: não apagueis o furor do Espírito Santo. Está dizendo o seguinte: não apague aquilo que aquece, aquilo que queima. Calar o Espírito, suprimir o Espírito. E como nós desrespeitamos o Espírito Santo? Aí nós temos o texto do verso 20: não tratem com desprezo as profecias. Agora olhe para mim. Toda vez que você pegar na Bíblia a palavra profecia no singular, a palavra profecia no singular é o ato e o ofício da pregação. Mas toda vez que você pegar na Bíblia profecias no plural, vem a palavra grega profetismo ou profeteus, ou carisma, né, ou charismata, significa todos os atos, ofícios e funcionalidades do Espírito Santo. Preste atenção. Tudo que o Espírito Santo faz, seja dons ou atividades, qualquer coisa que o Espírito Santo faça, é chamado de profetismo. A palavra é profetismo ou profeteus. Então, se você canta pelo Espírito, você está fazendo um profeteus. Se você ora no Espírito, você está tendo um profeteus ou um profetismos. Então, profetismo não é apenas o ato e o ofício de profetizar, é todas as atividades do Espírito Santo. E a verdade é que a Bíblia diz que quando você tenta suprimir, quando você tenta calar o furor do Espírito, você está apagando os profetismos, ou desprezando, ou desrespeitando o Espírito Santo. Isso é desprezar as profecias, da palavra grega profeteus. Todos os dons do Espírito são chamados de profetismos. Quando nós respeitamos o Espírito Santo, nós não calamos seus dons. Nós não suprimimos seus dons, nós não evitamos seus dons, muito pelo contrário, nós promovemos os seus dons. Algumas pessoas me perguntam: mas pastor, por que você insiste tanto com os dons de poder? Preste muita atenção. Eu sou da linha pentecostal mais hard que existe.
Sou do reteté, rebleblé, endecova, xaramanaias, xurica, sou do tudo. E eu gosto de passar horas e horas orando em línguas. Só que esses dias um camarada me perguntou: você ainda está nessa, Hernani? Com 42 anos de idade, você está nesse negócio ainda de batismo de fogo? Você está nesse negócio ainda de oração em línguas? Falei: rapaz, você acha que eu nasci o quê? De uma parteira? Pá, o meu coração nasceu foi no monte, quando aquele negocinho de pegar fogo e gravetinho. Olha aí, ó. Eu sou daquele que canta e canta em línguas ao mesmo tempo também. Pega uma música e canta ela inteirinha em línguas, meu filho. Você acha que está pensando que eu sou bobo, rapaz? Eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a minha origem. No entanto, eu gostaria de analisar com você por que os dons são desrespeitados. Eu normalmente não costumo ir em igrejas que não me deixam orar em línguas. Costumo não ir em igrejas que não me deixam orar em línguas. Eu costumo dizer: eu não vou em um lugar que o Espírito Santo não é respeitado. Ah, pastor, vem aqui, mas veja, só não ora em línguas em cima do púlpito. Falei: ué? É tipo assim, eu quero um avivamento, mas eu não quero. É um x-tudo sem salada, é um x-tudo sem... É um avivamento ao meu modo, um avivamento da minha maneira. Eu quero um avivamento, mas não quero os dons do Espírito. Então deixe-me te explicar o porquê os dons e as manifestações do Espírito Santo são sobrenaturais. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Observe o seguinte: quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, talvez você não se atentou para essa conta que nós vamos fazer agora. Você vai se lembrar que Pedro começou a pregar. Pedro prega por 35 minutos. Alguém perguntou: como é que o senhor sabe? O senhor estava lá, não é porque eu levo 30 para ler. Se eu levo 30 para ler toda a pregação, então ele pregou mais do que isso. É evidente. Se você pega ali, ó, quando eu começo a ler a pregação de Pedro ali, ó, você vê que aquilo é longe, vai embora. Você vai ver, vai analisar que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som muito grande, caiu sobre eles línguas de fogo. Agora olha que texto interessante. Estavam ali reunidos multidões de todas as nações do mundo. Eu fiz as contas. Haviam ali no Pentecoste 17 países. Olhe bem. A caravana do Pentecoste, haviam 17 nações, 11 idiomas. Coloca por gentileza na tela Atos capítulo 2. 17 países e 11 idiomas. Olha o que acontece. Vem lá o apóstolo Pedro, que male falava o aramaico, a língua sua nativa. Ele não tinha instrução para falar em outros idiomas, e ele prega para 17 países, 11 idiomas, e 5.000 aceita Jesus. Como? Pense. Pedro pregou em aramaico para 17 países, 11 idiomas, e 5.000 pessoas se converteram. Eu te pergunto de novo: como? O próprio texto sugere, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode ir avante. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, presta atenção, aí vem o termo, línguas de fogo. Quando alguém está orando em línguas, no reino espiritual, essa é a imagem que se tem. Sobre a cabeça dele há uma corrente de fogo. É isso, exatamente isso. E o texto continua a dizer: e pousou sobre cada um deles. Pode ir. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E dá sequência: ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E prossegue: segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vamos contar quantas nações. Ora,
estavam ali habitando em Jerusalém judeus piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja, você pode dizer assim, mas eles sabiam a língua nativa, mas não é. Vamos analisar aqui, ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora nós estamos falando de idiomas nativos. Eles ouviam falar. Você já ouviu alguém pregando que o que foi falado no Pentecoste foi o idioma? Na realidade não foi falado o idioma no Pentecoste. Foi falado uma língua conforme o Espírito Santo deu a eles. Agora foi ouvido um idioma. Eles falaram em línguas, aquela língua de fogo que nós ouvimos, mas as multidões, cada um ouvia falar na sua própria língua. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que eles falaram em idiomas, falaram nas línguas maternas. O texto não diz que eles falaram nas línguas maternas. O texto diz que eles ouviram nas línguas maternas. E aí a pergunta que fica é: quem foi o intérprete? It's okay. E continua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, não era para eles estarem falando só o aramaico. E continua: como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Pedro pregou em um idioma, e toda aquela multidão ouvia no seu idioma materno. Eu estou dizendo a você o seguinte: é impossível fazer a obra de Deus sem essa língua. Presta atenção. Vamos contar quantas nações tínhamos ali envolvidos. Vamos contar quantas nações, e você vai ver aonde eu quero ir. Continua o texto. Vamos contar: partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos. Pode continuar. E judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Quantos eram? 17. Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Então agora aqui temos um detalhe: Pedro não estava só orando, ele estava pregando em línguas. Como nós os ouvimos falar as maravilhas, as grandezas de Deus. Aí 5.000 se converte. Deixe-me te contar uma história. Eu estava no Japão no mês de janeiro. Estava pregando uma igreja japonesa, com intérprete. Mas eu tenho um costume de sempre nos cultos tirar 1, 2, 3 minutos para orar em línguas. E é um costume meu. Então eu paro no púlpito e começo a orar em línguas por 2, 3, 4, 5 minutos. E aí depois eu começo a pregar. Não fiz aqui hoje porque eu estou pregando sobre isso, e vamos fazer isso depois. De repente, nessa igreja, sabe, o Japão é shintoísta, é ateu. Um jovem foi com a sua esposa. Ela era cristã, ele era ateu. E eu comecei a orar em línguas. Aquele jovem se levantou do seu lugar e foi à frente em lágrimas. Eu vi aquele rapaz chorando, orando ali, cheio de lágrimas. Recebeu Jesus e na mesma hora recebeu também o Espírito Santo. Mas aquilo passou batido para mim. De repente vem no meu direct do Instagram. No direct do Instagram, a esposa contando o testemunho. Eu sou crente, meu marido é ateu, etc. Mas na hora que o senhor começou a orar, ele olhou para mim e disse: bem, amor, assim, ela dizendo, ele está me chamando. E aí eu fiquei encafado com isso. Como assim chamando?
Pastor, o que é interessante, dizia ela, que ele sabia que você não fala japonês, mas ele estava entendendo em japonês, você chamando ele pelo nome. Ele falou, eu vou lá porque ele está falando, fulano, vai à frente, vai à frente. E ele veio à frente, aceitou Jesus e na mesma hora recebeu o Espírito Santo. Então existe uma coisa aqui que eu quero que você entenda. O que os profetismos nos dá, o que a profecia, a interpretação de línguas ou a língua nos dá? Porque tem gente que pensa que nós não temos que orar em línguas em público. Será que não? Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que nós ganhamos com isso? Esse respeito ao Espírito Santo. Aonde nós levamos isso? A oração em línguas, ela nos promove 3 resultados sobrenaturais. Além de promover os profetismos, a oração em línguas, ela nos traz 3 resultados sobrenaturais. Primeiro, ela traz interpretações de idiomas. Nesse texto do Pentecoste em questão, por exemplo, foi pregado, orado em línguas e foi interpretado idiomas. Esse é um dos efeitos que a oração em línguas promove. Eu tenho visto isso no nosso ministério de uma maneira sobrenatural. No Peru, no ano passado, eu estava pregando no Peru no ano passado. Uma menina começou a orar em línguas de 4 anos e todas as pessoas em volta diziam para mim, pastor, ela está orando em russo. A menina tinha 4 anos de idade. Ela estava orando em russo. Eu já vi pessoas orando em línguas, falando em um outro idioma, e de repente Deus envia a gente. Eu nunca estudei idioma algum. Olha, para um goiano falar em português já é avanço. Você já viu a piada do mineiro e do goiano? Não. Diz que o mineiro olhou para o goiano e falou, ô sô, você sabe o que significa G.O.? O goiano disse, Goiás. Não, é gonorante. Aí disse que o goiano virou para o mineiro e falou, ô sô, você sabe o que significa MG? Mais gonorante. Então você vai ver que falar em línguas, falar em outros idiomas, eu já cheguei em países e preguei no idioma daquele país sem ter estudado aquele país. Sabe, quase todos os países da América Latina eu já preguei. Tinha aqui agora um pouco um irmão da Colômbia. Já estive na Colômbia. Quando eu comecei a pregar nos países latinos, eu começava, tinha um intérprete logo no primeiro dia, mas aquilo me dava uma agonia. Falei, Senhor, amanhã eu vou pregar sem intérprete. E eu faço isso com tudo que é tipo de idioma. E eu já estive em lugar e falei assim, como que essa pessoa vai me entender? Ora em língua que ela entende. Porque se aconteceu no Pentecoste, é um dom de maravilha, é um dom de evangelização, é um dom de sinais e maravilhas. Você tem que fazer uso desse dom na hora necessária. Porque esse foi o motivo pelo qual Deus derramou o seu Espírito no Pentecoste, para maravilhar também as pessoas. A segunda coisa que a oração em línguas deve promover, e é esse ponto que eu quero que você preste muita atenção, é revelar segredos do coração. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 25, por gentileza. 1 de Paulo aos Coríntios 14, 25. Revelar segredos do coração. Quem insiste na oração em línguas, ele vai acumulando os dons proféticos nele. Oração em línguas produz ministério de milagre. Oração em língua constrói, a língua constrói todos os outros dons. Ela é o fundamento pelo qual, em cima desse dom, que é o dom que começa edificando a você, ele vai construindo outros dons.
O texto diz: torna-lhe manifesto os segredos do coração, e assim prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, estava vindo, você tem um exemplo, estava vindo de Brasília, meu filho e eu, Brasília, Curitiba, onde moro em Curitiba já há 24 anos. Dentro do voo, de repente entrou dentro do voo e eu fiquei olhando aquilo. De repente, quando veio um moço alto na minha frente, vestido de mulher, eu olhei para o meu filho e falei: filho, Deus me revelou a vida dessa pessoa tudinho. Meu filho falou: o que o senhor vai fazer? Eu falei: eu vou pregar. Ele falou: aqui dentro do avião? Eu falei: agora. Ele falou: não, pai, aqui não. Ele saiu de perto de mim e vazou. Deixou eu sozinho lá. Fiquei, daqui um pouco ele foi lá para trás. Falei: eu te falar, viu? Daqui um pouco a pessoa sentou. Estava mais uns 10 com ele, né? Sentou aquela pessoa. E eu olhando, esperei. Quando o avião entrou em cruzeiro, a pessoa dormiu. Falei: pronto, dormiu, não tem que pregar. Que nada, meu irmão. De repente veio a voz dizendo: acorda. Eu falei: eu vou apanhar dentro desse avião aqui, velho. Então eu fui lá e acordei a pessoa olhou para mim e falou assim: eu te conheço? Falei: não, você não me conhece, mas eu sei tudo sobre você. Ela falou assim: mas como assim? Eu falei: eu sou tipo assim, Chico Xavier, sabe? A pessoa começou a rir. Falei: eu gosto de Chico Xavier. Falei: pois é. Deus, falei para ela assim: Deus me revelou sua vida toda. Me mostrou que você foi estuprado pelo pai. Quando eu falei isso, foi 1 minuto e 30 segundos. Aquela pessoa do meu lado colocou a mão no coração, dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E mais ainda, Deus me mostrou que a pessoa era desviada. 1 minuto e 30 segundos. Por que eu sei que foi 1 minuto e 30 segundos? Porque o engraçadão não ficou do lado, mas ficou atrás filmando. E o tempo da filmagem foi 1 minuto e 30 segundos. Aí eu voltei para minha cadeira e agora vou dormir. Ele continuou ali, disse: pai, ele veio pregando para todos os outros. Teve uns que aceitaram Jesus, outros que não. O voo, durante todo o voo, meu irmão, igreja, preste muita atenção. Nós temos que fazer uso dos dons espirituais. Se alguém ainda não faz uso de maneira correta, você tem que começar a entender que temos que respeitar o Espírito Santo, não desprezando os seus profetismos, não desprezando os seus dons, não desprezando as suas maravilhas. Mas pastor, como se faz uso desse dom profético? Vamos examinar um pouco agora, porque veja bem, o que foi entendido no Pentecoste foi um idioma, entendido. Mas quem é o intérprete da oração em línguas? Quem é o intérprete desse dom profético? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 2. Vamos examinar um pouquinho esse texto aqui hoje, para entender o que é os dons proféticos e para que eles servem. Em primeiro lugar, o dom de língua, ele pode ser interpretado e usado como um idioma. Eu já vi gente orar em línguas em inglês, sem falar inglês. E a Bíblia chama isso de variedade de línguas. É quando o dom em línguas ele é usado para variedades.
Isso não significa que não é um dom espiritual. Isso não significa que ele deixa de ser um dom espiritual. Significa que o Espírito Santo está usando esse dom de línguas para como é que eu posso dizer? Uma provável interpretação em idioma. Agora olha esse texto. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, pois em espírito fala em mistério. Terceira coisa que nós falamos quando falamos em línguas: mistério. A pergunta que não quer calar agora: qual é o mistério que você ora quando ora em línguas? Nunca se fez essa pergunta? O texto diz que quando você ora em línguas, você pode ou orar alto aqui um idioma. Deixe-me te dar aqui mais um testemunho sobre o idioma. Todos os nossos cultos pregando sobre o Espírito Santo, você vai me ver orando em línguas, alto, no microfone. Daqui um pouco eu vou pregar em Miami numa conferência de uma grande igreja latina, não era igreja brasileira. E eu estou lá pregando, quando termina o culto, vem um pastor das Filipinas, chamado Chris. Esse pastor para diante de mim e fala assim: eu estou aqui. Pois é, eu estou aqui. Falei, pois é, estou vendo. Pois é, eu estou aqui, pastor. Falei, eu comecei a entender. Falei, eu acho que esse irmão está querendo me dizer alguma coisa. Eu falei assim: por que você está repetindo essa palavra, eu estou aqui? Não, porque o senhor mandou eu vir aqui. O senhor quem? Deus do céu? Não, você mandou eu vir aqui em Miami. Eu mandei. Eu peguei uma equipe pastoral da minha igreja, eu, minha esposa e equipe pastoral, e viemos das Filipinas aqui. Eu falei, como assim? Eu tenho aqui um pedaço de vídeo que eu cortei, pastor. Você está dizendo assim: Cris, vai a Miami. E você sabe qual é o idioma das Filipinas? É tergalo. Qual é a chance de eu falar tergalo, irmão? Aí o pastor veio e falou assim: pois é, o senhor falou, Cris, vai a Miami. Eu estou aqui. Eu falei, querido, deixa eu ver o vídeo. Ele me mostra o vídeo. Eu estou na minha igreja, no meu culto. Foi 5 minutos. Eu estou orando em línguas. E ele falou, tá vendo? O senhor está dizendo assim, ó, no meio daqui, ó, Cris, vai a Miami. Não é, amor, não é? E a esposa dizia, Toda a igreja dele entendeu. Ele entendeu. Eu olhei, dei aquela risada sem graça. Eu falei assim, irmão, eu queria tanto que isso fosse verdade, mas eu estou orando em línguas. Não, o senhor está falando aqui no meu idioma. Cris, vai a Miami. Esse irmão, ele era responsável por todas as cruzadas do pastor Reinhard Bonk na Ásia. Bonk morreu, e agora ele disse que era para se encontrar comigo, porque agora ele está organizando. Nós temos uma cruzada em Filipinas com mais de 1 milhão de pessoas. Ele é pastor de uma das maiores igrejas lá naquela região. Qual é a chance? Eu estava apenas orando, o camarada entrou na internet, no YouTube, e me viu orando em línguas e entendeu em tergalo. Eu já estive em países pregando que o irmão dizia, meu pai assiste todos os seus cultos. Falei, como? Como? Não, ele põe lá e ele entende tudo. Então, oração em línguas em primeiro lugar. O que você fala quando está falando em línguas? Quando você ora em línguas, você precisa entender que o intérprete é o Espírito Santo. Ele pode interpretar um idioma, ele pode interpretar um segredo do coração, uma doença, uma enfermidade, ele pode interpretar a pregação. E mais do que isso, o que a oração em línguas promove? Deixa o texto na tela.
O texto, 1 Coríntios 14, verso 2 diz que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, pois em espírito fala em... Agora, alguém me perguntou esses dias, me prova na Bíblia um apóstolo orando em línguas. Eu falei, eu provo, mas com todas as palavras. Nesse capítulo, versículo 18, 1 Coríntios 14, versículo 18, já que é para respeitar o Espírito Santo, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Não, para aí, pastor, para. Paulo está falando de idioma. Paulo era grego, tinha cidadania grega. Paulo tinha cidadania romana e também tinha cidadania judaica. Então no mínimo 4 idiomas ele falava, porque um judeu estudado já falava 2 idiomas, hebraico e aramaico. Então Paulo já falava 2 idiomas de sua própria terra. Então ele também falava o latim dos romanos, também falava grego. Então são 4 idiomas. Por isso que ele diz, fala em outras línguas mais que todos vocês. Oh, claro que não. Para você entender quantos idiomas Paulo falava, ou qual língua ele falava mais que os outros, vamos no verso 2 de novo. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Verso 2: pois quem fala em outras línguas não fala a homens. Quem fala em espanhol fala aos. Quem fala em inglês fala aos. Quem fala em português entende. Porque o texto diz que a língua que Paulo diz que falava mais que os outros é essa, que não fala aos homens, que fala só a Deus, visto que ninguém entende. Quem fala em português entende, irmão. Porque em espírito fala em mistérios. Então qual língua Paulo falava mais que os outros? A língua que fala em espírito. O que muitas pessoas ainda não entenderam, o grande segredo desse idioma celestial, ou para que ele serve, por que nós devemos insistir em sermos proféticos, em orar em línguas sempre quando puder. Vamos pegar aqui o verso 14, por gentileza. Verso 14 do capítulo 14. Leia em voz alta, por gentileza, vamos lá. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que o diabo coloca no seu coração é para você não orar em línguas, porque essa língua é repeteco, você está repetindo. Outra coisa que o diabo coloca: não ore em língua porque ninguém entende, esse tagarelar aí, ó. Mas o ideal da língua é justamente ninguém entender, nem você. Por isso que a mente fica infrutífera. Deus não quer que você saiba o que você está orando quando você ora em línguas. E eu vou te explicar o motivo. Deus não quer que você e o diabo saibam. Porque existem 2 pessoas que podem sabotar o plano de Deus e a vontade de Deus da minha vida. Uma é o diabo, a outra é você. Então olha que coisa interessante. Se você ora em línguas, a ideia de Deus é que você não se sabote. Porque você conta para o diabo todo o plano de Deus na sua vida. Quando é que você conta? Quando você conta para outro. Então a oração em línguas foi feita para orar em mistério também. Aí você deve se perguntar: qual é o mistério? Se eu estou orando em línguas, e orar em línguas é um mistério, o que eu oro quando eu oro em línguas? Que mistério é esse? Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, versículo 26. Vamos ver qual mistério nós oramos quando oramos em línguas.
Romanos capítulo 8, no versículo 26, vamos ver o 26 e o 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que nós temos fraquezas? Porque não sabemos orar como convém. Como convém orar? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A palavra gemidos inexprimíveis aqui deixa o texto por gentileza. A palavra gemidos inexprimíveis aqui palavras sem explicação. É o mesmo termo que Paulo usou para o termo língua estranha. Quando ele nos diz orar em língua estranha, significa, ele não encontrando as palavras, ele colocou a palavra ali, palavra difícil de ser expresso por meio de palavras, não tem explicação. Algumas pessoas tentam desassociar esse texto da oração no Espírito, mas é impossível, porque o texto já fala que é uma intercessão espiritual. Agora olha bem, aqui o texto está dizendo que a oração no Espírito não é minha oração. Quando você ora em línguas, não é você que está orando. Quando você ora em línguas, é o Espírito que está orando. Então ele toma a minha boca e fala através de mim as maravilhas de Deus, os mistérios de Deus, as revelações de Deus. E mais do que isso, qual é o mistério que eu oro em línguas quando eu oro em línguas? Verso seguinte, verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Orar no Espírito, porque segundo a vontade de Deus, repete comigo, segundo a vontade de Deus. De novo, a vontade de Deus, Ele ora pelos santos. Então, o que eu oro em línguas quando eu oro? Tá fácil? Qual é o mistério da oração em línguas quando diz ora em mistério? O texto aqui diz: quando você ora em línguas, você está também orando a vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa mais poderosa. Quando você insiste, isso acontece comigo. Eu estou orando em línguas, daqui um pouco Deus vai clareando a vontade dEle, vai me dando ideias, vai me dando coisas, vai me dando maneiras. Sabe, alguns anos atrás, eu estava orando em línguas, daqui um pouco, não existia ainda Netflix na época, Deus me deu uma direção: faça, na época, hoje já tem muitos pastores que fizeram, faça um instituto de aula tipo Netflix, por streaming. Eu falei assim, como que é isso? Então eu chamei uma empresa em São Paulo e fiz uma pesquisa em São Paulo. Eu falei assim, eu quero um negócio tipo isso aqui para dar aulas. Eles vieram lá com o orçamento, foi 300 mil reais. Falei, valeu Espírito Santo, só me dá o sonho e me dá o recurso. Falou assim, pois agora eu vou te dar também a sabedoria para fazer isso acontecer. Então eu continuei orando em línguas, oração em línguas, ela traz um espírito de sabedoria, ela te traz direcionamento. Daqui um pouco você fala, uau, que ideia, porque você está insistindo em receber do Espírito no seu espírito. Daqui um pouco eu chamei uma outra empresa e fiz uma proposta para eles. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou gastar um centavo e vocês entram com sociedade comigo. Eu consigo alunos e dou as aulas, e o resto vocês dão tudo. Toda a parte de logística, vocês constroem o site, vocês constroem tudo, vocês dão assistência, vocês respondem aluno. Nós temos hoje mais de 1.500 alunos. Aí um dia eu estava pensando, gente, como é que essa ideia veio na minha cabeça? Aí eu lembrei, eu fiquei horas orando em línguas. Você quer ver uma coisa sobrenatural? No interior do Brasil tem um pastor, se chama Célio. Ele não sabe ler e não sabe escrever. E ele começou uma vida muito pobre.
ele queria que Deus prosperasse ele. Então ele foi numa conferência com um pastor norte-americano em memória, chamado Dave Robson. E esse pastor estava ensinando os irmãos o segredo da oração em línguas, de respeitar o Espírito Santo, orando em línguas, respeitar a linguagem do Espírito, orar em línguas, orar alto, orar baixo, orar chorando, orar rindo, orar. Daqui um pouco, o pastor Célio vendeu uma fita. Falou, ó, você deve orar em línguas, e você, a hora que recebeu o Espírito Santo, você deve orar em línguas. E aquele rapaz recebeu o Espírito Santo e foi pescar, e ele ficava o dia inteiro pescando e orando em línguas. De acordo com essa mensagem do pastor David Robson, ele disse: se você orar em línguas durante 1 ano, a sua vida muda. Em todas as áreas da sua vida. Muda tudo, completamente. Então ele ficou pescando e orando em línguas, pescando e orando em línguas. Em 6 meses ele abriu uma célula na casa dele. Com 1 ano ele já tinha mais de 300 pessoas. Mudou completamente. E ele queria muito falar com esse pastor norte-americano, Dave Robson. Dave Robson estava em São Paulo e ele foi atrás. Só que ele é analfabeto, gente. Como é que ele vai falar inglês com um pastor norte-americano? Daqui um pouco ele chama ali o intérprete e fala assim, ó, eu quero falar com esse pastor. O intérprete fala assim, deixa que eu vou atrás dele. E saiu atrás dele. O intérprete não encontrou o pastor. Quando volta, tá ali Dave Robson e o pastor Célio, um rindo pro outro, tipo batendo o maior papão. E kkkk, e o intérprete olha e fica assim. Daqui um pouco ele chega, falou, uai pastor, você fala inglês? Aí pergunta pro Dave Robson fala assim, ele fala muito bem inglês. Aí pergunta pro pastor, o pastor fala, eu não sabia que Dave Robson falava em português. Um entendia inglês, o outro entendia em português. Gente, cada um desses, eu estou te falando que eu sou pentecostal nível hard. Eu não posso fazer estripulia, irmão, mas estou morrendo de vontade aqui, eu estou recém-operado. Aí depois, não é você, né? Hoje de maior que o negócio pegou, eu tipo saí assim, porque eu estou 10 dias de operado, gente. Vontade é sair pulando aqui, plantando bananeira. Como eu te disse, eu sou do reteté, do charabadaias. Eu sou da língua estranha dos anos 60, em Decovas. Tem gente aí que ora em Decovas. Tem que dar uma tremedinha. Se você for ouvir os relatos dos irmãos, você vai ver que cada um tem uma experiência sobrenatural com falar em línguas. Se você está ali orando em línguas e de repente ter uma visão aberta. Oração em línguas abre a visão. Oração em línguas dá ministério de milagres. Oração em línguas revela a vontade de Deus para a sua vida. Agora, mais do que isso, a oração em línguas também nos batiza com fogo. O texto de Atos diz que essa língua que nós falamos é uma língua de fogo. Aquele que fala em línguas está de posse do fogo do Espírito. Eu sei que tem muitos por aí que não concordam com o termo fogo do Espírito, quando nós falamos do batismo de fogo. Mas a Bíblia diz que quando você ora em línguas, irmão, você está orando os mistérios de Deus, ou o mistério de Deus para a sua vida. No demais também o diabo nunca é representado por fogo na Bíblia, mas Deus é fogo. Em Êxodo 3 versículo 2 diz que ele apareceu a Moisés no Horebe numa chama de fogo no meio da sarça que ardia e não se consumia.
Em Êxodo 13, 22, temos o Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, numa nuvem de fogo, coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, vemos o Senhor descendo no Sinai em fogo. Em Êxodo 24, 17, notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Em Deuteronômio 4 e 12, Deus falou com Moisés do meio do fogo. 1 Reis 18 e 38, o Senhor responde com fogo a oração de Elias. Crônicas 21, 26, Deus responde com fogo a oração de Davi. Levítico 6, 9, o altar era mantido aceso 24 horas para que o fogo não apagasse. Crônicas 7, 1 diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando o templo, e o fogo desceu. 2 Reis 12, 11, Elias foi transladado ao céu por carros e cavalos de fogo. Em 2 Reis 6, 17, Eliseu foi protegido por exércitos e cavalos de fogo. Isaías 64, do 1 ao fogo, Isaías orou e Deus fendeu o céu, descendo e queimando-os, inflamando os gravetos de fogo. Em Atos 2, 3, o Senhor batiza o povo com língua de fogo. O fogo é a demonstração física da glória de Deus. Você não vê aqui agora, mas há uma nuvem de fogo aqui nesse lugar. Você sabe, quando o diabo olha para um crente cheio do poder do Espírito, você sabe qual é a imagem que ele tem? Eu te digo, a Bíblia ainda diz, em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é fogo. Hebreus 1 e 7, seus ministros são fogo. Daniel 7, 9, o trono de Deus é fogo. Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é fogo. Cantares 8, verso 6, o amor de Deus é fogo. Quando o diabo olha para você, você sabe o que ele vê? Labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo. Bendito seja o seu nome. Eu estou vendo algumas pessoas recebendo um fogo agora. Você precisa entender que para receber esse tipo de batismo de fogo, você precisa ser competitivo. Eu estou falando de ser competitivo, de ter um nível de desespero pela presença dele que ainda não sabemos. Em Mateus 3,11, Jesus batiza com fogo. Deixa-me te falar. Se o Senhor viesse aqui agora e dissesse: eu vou derramar do meu fogo sobrenatural aqui nessa noite só para 30 pessoas, o que você faria? Eu acho que eu não devia ter feito isso. Você precisa ser competitivo para receber um fogo sobrenatural, para receber um fogo do alto, algo que não dá para controlar, algo que não dá para segurar. Ele está nos batizando com fogo aqui nessa noite. Ele está nos batizando com fogo aqui nessa noite. O Espírito Santo vai batizar pessoas, vai conferir novos dons aqui.
Levante as suas mãos, Lagoinha, e comece a batizar, a buscar o fogo do Espírito. Profetiza, 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 profetiza,